Tal, serviços. Vamos lá, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Internet, eu não sei se a internet parece estar ruim demais. Sua voz tá igual de robô, Du. É porque eu estou sem um fone. Eu não, eu não sei se é a minha internet, cara. Deixa eu pegar um fone aqui, que eu estou sem meu outro fone aqui, para ver se melhora. Deixei o outro fone lá dentro. Melhorou? Me fala. Pelo menos não tá igual de robô agora. Tá igual de robô Melhorou? e tava assim, melhorou, melhorou. Melhorou? Beleza. Sim, sim. Então, pessoal, vamos lá. Vocês queriam falar sobre produtos e serviços? Sim, na verdade, eu queria que você desse mais ou menos assim, passasse por cima, né? Inclusive, eu estava conversando com o chefe. Assim, no que é importante a gente saber a respeito dos produtos, né? Para a gente poder falar na hora com o cliente, né? Quais são as principais dúvidas do cliente que a gente precisa saber, né? Para na hora de uma negociação a gente não dar aquela travada, sabe? Entendi. Na verdade, o que acontece? Em relação aos produtos e serviços, sempre vai ocorrer a questão do PGR, PCMSO e LTCAT. E exames. Basicamente são esses: PGR, Hum, PCMSO e exames. O que é importante você saber? Não tem como a empresa chegar para a gente e contratar, por exemplo, só o PCMSO se ela não tiver um PGR. Os dois documentos, eles andam juntos. Isso é uma regra. Se o cara virar para você e falar assim, ô, Fernando, eu quero contratar só o serviço de medicina com você, só o PCMCO. Primeira coisa que você tem que perguntar para ele, já tem um PGR? É vocês que elaboram? Porque sem o PGR, não tem como elaborar o PCMSO. E outra coisa que é muito importante, se o PGR dele estiver errado em relação aos levantamentos, né, que o profissional vai na empresa, faz os levantamentos, o PCMSO também vai sair errado. Então, isso acaba impactando no documento de medicina. Isso é uma responsabilidade que a gente não pode assumir. Então, tem que ficar muito claro para o cliente quando ele pedir para a gente um orçamento só de PCM-SO. Entendeu? Ficou claro para Pediu você? PCMSO, PCMSO, a a gente gente precisa de precisa de fazer o, fazer PR, o o PGR PGR junto. junto. PGR também. Primeiro é o PGR. Uhum. Não faz junto, não. Primeiro você faz o PGR para depois elaborar o PCM-SO, entendeu? E aí tem o PGR, que é o PGR1, tem o PGR referente à NR18, né? Tem o que é referente à construção civil, e por aí vai. Antes era PPRA, né? Tinha um PPRA, que era para empresas de grau de risco 1 e 2. Depois tinha o PPRA, que era para empresas grau de risco 3 e 4. E dependendo do número de funcionários, mudava para PCMAT, mudava, que é para construção civil, e aí Uhum. vinha depois o PGR, que era para mineração. Aí, com essa nova NR1, tirou o PPRA e entrou só PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. E esse programa de gerenciamento de risco é o que vai fazer todos os levantamentos dentro da empresa, que é onde o profissional técnico de segurança ou engenheiro de segurança vai na empresa, faz todos os levantamentos relacionados aos cargos, às funções, coloca isso tudo dentro de um documento, né? E aí esse documento ele é disponibilizado para a medicina. E aí a medicina vai pegar todas essas informações levantadas do PGE e vai elaborar o documento de PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. E aí, dentro desse programa, vai ser relacionado quais são os exames que cada carro tem que fazer e etc. Certo? Essas informações
devem ser informadas ao E-Social, né? No caso do PGR, né, que são assuntos relacionados à parte de engenharia, é o S2220, e a parte de medicina, que é o S2240. Eu acho que eu acabei trocando as bolas aí, mas depois a gente olha. E, de uma forma geral, é isso. Não adianta vocês ficarem tentar entender tudo isso agora, porque é muito complexo em relação a isso. O importante é você sempre estar lendo, vendo vídeos no YouTube do que é para vocês entenderem, sabe? E tem o LTCAT, né, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. As pessoas confundem muito o LTCAT com o laudo de insalubridade. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O LTCAT é um laudo previdenciário. O que é isso? Ele está ligado à aposentadoria especial dos funcionários dentro da empresa. Então, é o LTCAT que vai determinar se Michele, ela vai ter direito a alguma aposentadoria especial. Entendeu? O laudo de insalubridade é outro laudo. Ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se o ambiente de trabalho da Michele é insalubre ou não. E se ele for insalubre, aí tem os percentuais de insalubridade que ela vai ter que receber. Então, o LTCAT é um laudo previdenciário e o laudo de insalubridade é um laudo direcionado para ver questões insalubres, se tem ou não. O laudo de periculosidade já é um laudo conclusivo, assim, ou paga ou não, e é um percentual único de 30%. Então, tem os cargos que já são periculosos. Por exemplo, esse pessoal que trabalha perto de material explosivo, como posto de gasolina, motociclistas, né? Pessoas que trabalham questão de armar armas, né? Negócio de segurança armada. Tudo são coisas perigosas, que já são determinadas aí pelas NRs, entendeu? Não tem como sair disso. Esse PPP foi PPP foi para para dentro dentro do do LTCAT, LTCAT, O o PPP, perfil perfil previdenciário. previdenciário. ele está dentro do E-Social, né? Por exemplo, Uhum. hoje, quando a empresa ela contrata os nossos serviços de PGR, PCMSO, E-Social, todas essas informações que o PPP precisa já vão ser abastecidas dentro do E-Social. Ele virou um PPP eletrônico. E as informações todas que o PPP precisa vai estar no LTCAT e PGR. Entendeu? Uhum. Como está tudo informatizado hoje, por exemplo, o Ministério do Trabalho eles nem aceita mais o PPP físico, que antes tinha, lá atrás, era um PPP físico. Hoje ele é eletrônico. Por quê? As empresas elas têm que informar essas informações para o E-Social. Entendeu? Deixa eu compartilhar um material aqui com vocês, que acho que vai ser importante. O que é isso? Olha, a medicina do trabalho, ela, ela tem 15 reduções que ela traz para as empresas. Né? Por exemplo, assim, no mundo corporativo, no ponto de vista da empresa, a gente tem que saber falar de dinheiro. Entendeu? Vocês não precisam saber decorar nada de NR, mas a gente tem que falar onde que mexe com os empresários. O que é? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual o retorno que a medicina e segurança do trabalho pode trazer para as empresas. Saber que é obrigatório, a gente já sabe que é, né? Mas só falar que é obrigatório não vai adiantar. Porque os empresários, os responsáveis pela contratação, eles já sabem. E a gente tem que saber falar que a implementação dessas medidas traz retorno para as empresas.
Vocês vão concordar comigo. Empresa só existe para ganhar dinheiro, não é? Empresa não existe para ser beneficente, nada disso. Toda empresa existe para ganhar dinheiro. Não é à toa que a gente está aqui para vender, porque precisa ganhar dinheiro. Então, tirando essa questão de ideologia, né, filosofia e até questão, às vezes, política, ninguém monta empresa para falar que tem empresa, não. Todo mundo monta para ganhar dinheiro. Agora vamos supor, olha aqui, ó. Eu fiz um exemplo aqui, ó, um resumão, tá? Não repare os erros de português, nada disso. Vamos Não, supor, não, que nós queremos a pessoa absorver o conteúdo. exato. Tá tudo tranquilo. Eu fiz esse resumão aqui para passar para vocês, depois eu vou passar esse Word aí para vocês darem uma lida, tá? Tá, excelente. Tá? Por exemplo, uma empresa aí que ela tem, por exemplo, a gente com essa visão, tá? De falar com a empresa que ela precisa reduzir custo, ganhar dinheiro, etc. Vamos supor que a empresa ela tem um trabalho em altura, né? Que é acima de 2 metros. Isso é relacionado a NR, 30 e... 35? isso aí, 35. Ah, 35, trabalho em altura. Então, vamos supor, o cara ele colocou uma talha lá em cima para gravar e o robô para varrer e ir lá e eliminar o risco. Para quê? Para esses funcionários não precisar subir. Entendeu? O cara coloca lá, vamos dizer, chega um engenheiro, um cara experiente, e vê que se ele colocar uma talha em cima e colocar um robozinho para varrer aquilo lá e eliminar o risco, o cara não ter que subir, ele já vai reduzir o consumo de EPI, porque o cara para subir lá ele tem que pôr EPI, ele vai diminuir treinamentos, ele vai diminuir uma grade de exames complementar. Só de NR35, gente, o cara que trabalha com NR35, ele aumenta 10 exames na grade dele. Dá quase R$ 500 de exame. esses exames são periódicos, né? Uma vez por ano, é isso? Esses exames, eles são na contratação e no periódico, Ah, na contratação. Periódico um ano, né? um ano. Então, por exemplo, vamos supor que o cara tem aí, Fernando, 30 funcionários trabalhando em altura. Aí o cara vai ter que contratar 30 funcionários. Cada funcionário desse, hora que for entrar na empresa, ele vai gastar uns R$ 800 de exame, mais EPI para esses caras tudo, mais treinamento para esses caras tudo, que tem que ter. Olha o tanto de custo que esse cara vai ter. Entendi. Só abre um parênteses, Doug. Esses exames, quando faz a proposta, quando fecha com a Contrai, por exemplo, esses exames eles estão inclusos dentro da proposta ou eles são avulsos? O que acontece? Foi bom você perguntar sobre isso. Quando o cara ele chega a pedir para a gente um orçamento, ele pede essa grade de exames complementares. E aí, o que a gente faz? A gente fala assim com o cliente, aqui, me manda aí hoje qual é a grade de exames que você realiza com os valores que você paga, que eu já vou mandar uma proposta bem direcionada aí para você. E aí ele passa essa grade de exames que ele realiza, e aí a gente manda a proposta dentro daquela grade dele. Entendeu? Uhum. Tem cliente que fala assim, não, me manda uma grade sua padrão. Aí a gente tem. Quando o cliente ele não toca no assunto referente a exames complementares, a gente nem manda. A gente manda só o exame clínico e deixa rolar. Se o cliente pedir a grade de exames complementares, a gente informa. Tá? Mas no contrato já vai a tabela com esses valores dos exames. Tá? Mas na proposta, a gente dá andamento só se o cliente pedir. Tá? É meio que uma Beleza. estratégia.
eu escutar um áudio aqui, rapidinho. Então, ficou claro para vocês em relação a essa questão de uma estratégia para diminuir os custos dentro da empresa? Sim. Sim. O que acontece? Isso é conta que faz. Eu pus até um exemplo aqui, ó. Sem exame, aí o cara fica sem ter que fazer exame, sem comprar EPI, diminui o risco do cara de um acidente, né? Porque já pensou, ó, o cara sobe lá 2 metros de altura, um cara desse cai e fica aleijado. Quem vai bancar esse cara pro resto da vida? A empresa. Entendeu? Medicina do trabalho é tudo isso, gente. Não é só vender PGR, esse MCO. Tem todo um acompanhamento por trás, entendeu? Só que a gente tem que saber dialogar isso com os clientes. A gente tem que saber trazer isso para o cliente. Por exemplo, a gente está negociando com uma empresa, chama Concreto, empresa grande, mais de 1.000 funcionários. E ontem, na reunião, eu bati muito em relação à EPI, treinamento, que o cara não tem nada informatizado. Tudo é manual, ele pede ficha de EPI. A empresa que atendia ele não enviava rede social para o cara. Olha, você vê, empresa gigante em BH, empresa renomada aí. Só em BH, esse tanto de gente, o cara não tinha nada disso. O cara não tinha indicadores lá de saúde. O cara não sabia qual que era o cargo que apresentava mais atestado médico. Entendeu? Então, a empresa, gente, empresa, vocês têm que entender que a empresa quer saber o que, que ela vai ganhar contratando a gente. O cara ele não quer saber de PGR e PCMSO. Ele quer saber lá dentro. A venda nossa é diferente. Se você entrar na pegada de vender PGR, PCMSO, você não vai vender. Entendeu? É isso que vocês têm que pôr na cabeça. Vocês têm que entender o segmento do cara e, em cima do segmento, você fala o que você pode agregar para essa empresa. E aí, no decorrer da conversa, quando o cara vai trazendo para você os problemas dele, né, as dificuldades, aí você vai enxergando um argumento para você trabalhar em cima disso. Não se preocupem, vocês vão conseguir isso com o tempo. Tá? Aí, por exemplo, aqui, eu pus um exemplo, ó, um robozinho com motor e trilha, ele custa em média R$ 50.000. E aí a gente tem 10 pessoas que fazem esse trabalho. Olha, você ver, um kit de EPI custa mais ou menos R$ 1.000, cara. Mais exames complementares, eletroencefalo, eletrocardio, que não é necessário na resolução da ANAT, não recomendo esses exames, nossa técnica. Mais ou menos R$ 250 de exame. Mais treinamento, que é mais 150 em média por pessoa. Vai 1.500. Quase 30% do custo desse investimento do robozinho já. Aí eu coloquei aqui, o negócio, gente, é eliminar o risco. Nosso trabalho é esse aqui, ó. Eliminar risco. E aí eu pus outros exemplos aqui, né? Por exemplo, de empresas que trabalham com elementos químicos, né? Vamos supor, pintura. O cara trabalha com pintura. 50 neguinhos aí na indústria aí trabalhando na área de pintura. O cara está exposto a risco químico o dia inteiro. Se a gente trazer uma estratégia para o cara, para colocar um exaustor para diminuir esse nível de ação, a gente já diminui muito a questão do EPI. Essa questão de eliminar agentes insalubres. Vocês lembram do laudo de salubridade?
Uhum. Aqui a gente trabalha para diminuir esse percentual, o famoso just in time, né? E aí eu pus o exemplo aqui do computador, ó, do comprador falando de comprar 200 litros de combustível, e aí depois vocês leem isso aqui para você entender. Beleza. O negócio é o seguinte, nós trabalhamos com o quê? Eliminar riscos. Quando a gente elimina riscos, a gente diminui o uso de EPI, a gente diminui treinamentos, a gente diminui exames, a gente diminui adicionais, avaliações ambientais, insalubridade, periculosidade, honorários de advogado, ações regressivas, reduz exposição de aposentadoria especial, que é o famoso FAP, né? Outra coisa que a gente trabalha muito, a questão do absenteísmo, né? O que é absenteísmo? É o cara que está recebendo mesmo estando afastado. O cara, por exemplo, se vocês trouxerem um atestado para mim de 15 dias, vocês vão receber mesmo estando afastado. Concorda comigo? Concordo. 16 dias é a partir do INSS, né, Douglas? Mas até 15 Exatamente. dias é por conta da empresa, não é isso? Exato. E aí é que está o pulo do gato. É. Olha para você ver. Se você apresentar um atestado para mim de 30 dias, apresentou um atestado para mim de 30 dias, o que o INSS fez? Ele tem uma grade lá de doenças que ele considera essas doenças relacionadas a ambientes, a doenças do trabalho. E aí, se o INSS entender que aquela doença que o funcionário ficou afastado foi relacionado ao trabalho dele, lá na frente, o INSS vai mover uma ação regressiva contra a empresa. E aí quem vai pagar essa conta é a empresa, não é o INSS mais. Então o INSS está movendo milhões de ações regressivas com as empresas por causa disso. O que acontece? Antes as empresas E tem ganhado? E tem ganhado? tem empresa quebrando, só. É isso. Tem empresa quebrando. Por quê? Funcionários que apresentou atestados foram acidentes de trabalho, doenças de trabalho, e foi lá. E aí o INSS paga, né? Não, quem paga é a empresa. Aí que entra a medicina do trabalho. E Uhum. aí o INSS entra com essas ações regressivas, e se a empresa não tiver respaldo técnico, não tiver um PGR, um LTCAT, que está ligado à aposentadoria especial, não tiver o laudo de salubridade, como que ela vai provar que não foi uma doença do trabalho? Entendeu a importância? Uhum. Falando do dia a dia, se o cara ele adoece mais, se ele tem acidente, se ele não tem uma boa análise ergonômica, né? Se as cadeiras é tudo ruim, se ele não tem uma ginástica laboral lá dentro da empresa, se ele não tem um acompanhamento, o que acontece? Esse cara vai apresentar mais atestados e aí diminui a produtividade desse profissional dentro das empresas. E a gente trabalha nisso. A gente trabalha com essa redução de absenteísmo. Não só aqui agora, mas pensando futuramente das empresas, no caso do afastamento por aposentadoria especial. Né? Por exemplo, se você ganha 3 mil reais, você tem que produzir de 10 a 15 mil para você dar lucro para a empresa, por causa de encargos. O funcionário hoje ele ganha 3 mil, gente. Ele está saindo para a empresa por 7 mil reais. Não é pelos 3 mil, por causa de impostos. Então, a conta é essa. Se o cara não produzir, ele não dá dinheiro, ele está dando prejuízo. Só que muito empresário tem que enxergar isso do nosso contexto
de Medicina e Segurança do Trabalho, que falou, pô, se meu funcionário adoecer e ficar fora, se ele te machucar aqui dentro, se ele tiver um acidente, eu tô lascado. Só que o cara não enxerga essa conta ali na hora. Só que a conta chega. Aí falei que indenizações, né? Sem acidente, sem dano moral. Aí diminui a esfera civil. Não vai ter custo com advogado, as situações, etc. Então, a gente tem que mostrar o retorno do trabalho para as empresas. Sem processo trabalhista, sem custo com advogado. Sem cumprir todas as normas, se cumprir todas as normas, não tem interdição do Ministério do Trabalho. Aí não tem perda de produção também. Chegar uma fiscalização lá, o cara não tiver um PGR, não tiver um PCMSO, tiver com os periódicos dele tudo atrasado, ele pode ser interditado. E uma multa por um periódico atrasado, ela varia de R$ 400, eu acho que a R$ 3.000. Cada periódico, cada exame atrasado. E aí entra a questão das ações regressivas, que eu estava falando com vocês. Por exemplo, se acontecer um acidente lá na empresa, trabalho em altura, que a empresa ela não eliminou esse risco. E aí o funcionário ele foi para a cadeira de roda, ficou inválido. Aí o que acontece? O INSS ele vai arcar com tudo isso. E vai pagar. Só que o INSS constatar que foi negligência da empresa. Vamos supor, a empresa não deu treinamento para o cara, a empresa não forneceu EPI para esse cara, o cara não fez os exames relacionados a esse risco. Aí o que o INSS faz? Ele move uma ação regressiva contra essa empresa. Por quê? Porque a aposentadoria desse cara, ele vai entender que a empresa não eliminou esse risco de trabalho em altura. Ô, Douglas, e esse risco ele é dimensionado no PGR, né? Exatamente. Ah. O PGR levanta estudo. Ele chega na empresa, ele levanta todos os cargos da empresa, ele pega cargo por cargo. Por exemplo, setor comercial, tem o executivo de venda. O que o executivo de venda faz? Tem toda a descrição das atividades do executivo de venda. Em cima disso, ele faz todo um levantamento e vê o que você precisa. Aí, se ele chega lá na empresa, ele vê que o cara, ele é um pedreiro, ele mexe com massa, ele sobe em altura, ele carrega peso, ele tem que escrever isso tudo no PGR. Porque em cima disso, vai desenvolver ações de prevenção de trabalho desse camarada. Para que não ocorra isso aqui que a gente está vendo. Uhum. Entendeu? Sim. Só que quando o INSS ele move uma ação contra uma empresa, a ação é paga de uma vez só, tá? Isso não tem parcelamento, não. A aposentadoria toda no tapa é É. o que, por exemplo, é O o que que ela o pagou, INS pagou ela vai receber. e ela vai receber futuramente dali por conta dele, é isso? Exatamente. O cara está Nossa. aposentado lá pelo INSS, está recebendo. Só que o INSS vai virar para você e falar assim, ô Fernando, você lembra daquele funcionário que eu banquei para você? Que você não cuidou dele? Que você deixou ele cair lá e ficar inválido? Eu quero receber esse dinheiro aqui agora, aqui, ó. E aí, filho, se você não pagar, esquece, a empresa tem que fechar. Você quebra. Tem jeito. É igual um imposto de renda, sabe? Quando pega o CPF do cara, o leão pega tudo, regaça tudo. É a mesma Uhum. coisa. Você nunca mais abre nada, você não mais consegue fazer nada. Por exemplo, a UFAI, ó, financiamento de aposentadoria especial. Todo trabalhador que tem exposição a qualquer risco, tá? Qualquer risco. Eu coloquei ruído aqui como exemplo. E com direito à aposentadoria especial, vai ter um recolhimento de 6% na folha todo mês, você sabe disso?
Não, não sabia não. Olha 6% a aqui, mais? é que o empregador paga. Por que que você acha que ele paga isso? Pra manter, né? Para bancar. Ó. Para bancar o INSS. É, ó. Então, se o cara, ele trabalha num lugar, gente, é por isso que essas empresas, indústria, esses caras, eles sofrem demais. Indústria, construção civil. Por quê? Se o cara ele é exposto a risco, a folha do cara aumenta aí 6% a mais. Aí é que entra a medicina do trabalho. Se você conseguir diminuir esse risco, o percentual abaixa. Entendeu? E é aí que a gente entra. Aí que entra um LTCAT bem elaborado, um PGR bem elaborado. Entendeu? Porque o negócio não é sair distribuindo EPI. O negócio é eliminar ou diminuir o risco. Sim. A elaboração do PGR é feita pelo técnico ou pelo engenheiro? Pode ser feito tanto pelo técnico ou engenheiro, tá? Entendi. Existem empresas que não mandam nem o técnico, nem o engenheiro lá, por exemplo, recebe informações da empresa e, mediante essas informações, elabora. Existe empresa que faz isso ou não? Todas as empresas mandam lá o técnico ou o engenheiro para fazer isso? Vamos lá. Tem empresas que são só cargos administrativos, ok? Aham. Vamos supor, vamos supor que é o nosso setor aí, e tem 100 pessoas nesse formato. E aí, Sim. essa pessoa ela tem unidades espalhadas a nível Brasil. Só que a atividade é a mesma, não muda nada. O que as consultorias costumam fazer? Elas vão em um local só, que é mais próximo da consultoria, faz todo esse levantamento, e aí das outras unidades a própria empresa fica de repassar essas informações. Aí faz o documento por similaridade, porque não tem risco, ok? Sim. Mas uma empresa de construção civil, por exemplo, tem que mandar em todas as, Aí, né? aí se chegou. Toda, Vamos supor sim. que é uma indústria, tem grau de risco, pode ter negócio de acidente. Aí sim, cara, é muito difícil o cara falar assim, ô Fernando, não, cara, não dá para fazer por similaridade, você vai ter que visitar todos os locais. Aí Entendi. Existe, Até porque se dá algum BO, o engenheiro se ferra. exato. E aí o que existe acontece? alguma empresa meia boca que faz dessa forma ou não? Não tem, por Tem, exemplo, tem, essas tem, tem, empresas menores. tem pilantra assim, tem uns pilantras. Ah, tá. O que acontece? O técnico de segurança, ele é o cara que vai fazer o serviço de campo. Uhum. É difícil você ver um engenheiro na obra, fazendo levantamento de medição, vendo os riscos, etc. Porque o técnico, a profissão dele é para isso. O técnico vai lá, levanta tudo, e o engenheiro é que pega aquilo, deixa eu ver o que você trouxe aqui. Aí, se for algum BO, alguma coisa mais tensa, aí o engenheiro fala assim, não, vou lá com você. Vou lá com você. Agora, tem empresa que ela vai virar para você e falar assim, ô Fernando, eu quero aqui acompanhamento de um engenheiro, cara. Eu não quero que você manda técnico para mim aqui. Tem, acontece. Então, vai depender muito da demanda de cada cliente, sabe? Mas, de uma forma geral, quem faz os primeiros levantamentos é o técnico de segurança do trabalho. É ele que vai lá na empresa, faz todos os levantamentos, vê toda essa questão de riscos, vê toda essa questão de quais treinamentos que a empresa vai precisar. E aí, depois que ele faz todo esse levantamento da parte de engenharia, isso é passado para a medicina. E aí a medicina vai pegar e falar assim, ó, o Thier, ele faz isso, isso, isso e isso dentro da empresa. Então, de acordo com essas atividades, o Thier, ele tem que fazer esses exames com a periodicidade tal.
treinamento tal, de tanto e tanto tempo, periódico de tanto e tanto tempo, entendeu? Entendi. É, essa é assim, falando a grosso modo, tá? E Uhum. aí vem as entrelinhas, as pegadinhas, que é basicamente isso aqui que eu trouxe para vocês nesse simples material aqui de Word. Mas é o que faz a diferença quando a gente é um profissional, um vendedor na área de SST. E é exatamente isso que a gente queria pegar, sabe? Exatamente esses macetes aí, algumas maldades, né? Era exatamente isso que a gente estava precisando agora. Boa, é isso, eu estou aqui para isso. E aí, é exatamente assim que a mentoria funciona. A gente joga para vocês os conteúdos e aí vocês vão falando, ó, isso, como é que faz, como que eu faço isso, para vocês trazerem isso para me transbordar para vocês, entendeu? Uhum. A gente vai trabalhar muito, vocês vão fazer muita reunião, a gente vai fazer muita reunião junto. O João, infelizmente, passou mal hoje. A gente ia fazer o treinamento da Isaac com vocês hoje, não vai conseguir, porque ele foi para o médico. A gente vai Aí tinha fazer, passado para mais tarde, né? Tinha passado para mais Vai tarde, né? ser. Então cancelou. cancelou, ele ficou, vai ser na segunda. Beleza. Era 3 horas, né? Um negócio assim? Três, É, quarenta, Três tinha e sido meia. 5 primeiro, depois ele trocou para 3h30, três 15 e para as quarenta 4. e cinco. Falou que não vai conseguir, aí vai ser na segunda. Aí o que que eu vou fazer para vocês só entender? Eu vou passar alguns leads para vocês dentro da Exact, vou transferir. Vou transferir 100 leads para cada um de vocês. 100. Aí, a partir de segunda-feira, a partir depois que a gente ter o treinamento com ele, a gente vai começar a prospectar. Eles vão prospectar, por exemplo, 100 leads. Esses 100 leads vai ser para vocês trabalhar a semana. 100 leads dividido por 5 dá o quê? 20 leads por dia. Então, você vai prospectar 10 de manhã e 10 de tarde. Ok? Aí a gente Ok. vai fazer junto. Vamos sentar com vocês três, vamos pegar o primeiro do Pedro. Esse cliente aqui na Isaac, vamos conversar com o início. Pá, 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 pá. Ligou, qualificou, marcou a investigação. Ligou, não conseguiu falar, vamos pôr na cadência. Já vai, pula para o outro. Vamos fazendo um a um para todo mundo entender. Beleza? Vai ser Beleza. depois do treinamento com ele. Se Uhum. fizer, se você conseguir fazer mais de 10 de manhã, ótimo. Você vai fazer os 10 que eu vou te passar primeiro. Se você que tiver da sua lista, você cadastra e